Nesse vídeo eu vou te contar como é que se cuida de um cachorrinho com fenda palatina. Então, se você tem interesse ou se você tem um cachorrinho, um filhote com esse mesmo problema, fica aqui comigo. Está no canal mais fofo e educado do Brasil e eu sou Joyce Hashimoto, psicóloga comportamental e treinadora de cães. Vou falar para vocês como é que se cuida de um cachorrinho que nasce com fenda palatina. Alguns de vocês, quem me acompanha já há algum tempo, sabe que eu tive uma boxer que nasceu com fenda palatina e que eu cuidei dela, ela conseguiu fazer cirurgia e tudo mais, mas eu não vou ficar aqui falando sobre a história dela, porque eu já fiz 2 vídeos sobre esse assunto. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar um link aqui na descrição. Acessa e assiste o vídeo para saber toda a história da Tibi, tá bom? Então, gente, o cachorrinho que nasce com fenda palatina, que é aquele vão, aquele buraquinho no céu da boca, que o palato no céu da boca, ele acaba não se fechando. Então, ele fica com o vão aberto e o cachorrinho não consegue se alimentar, porque quando ele toma o leite ou come alguma coisa, isso vai para a cavidade nasal, e aí ele acaba aspirando esse leite e tendo pneumonia aspirativa, ou então vai para a cavidade nasal e ele não consegue respirar, ele fica ali sufocado. Então é um problema bem sério mesmo, e os veterinários dão pouquíssimas chances de sobrevivência para um filhote que nasce com essa condição. Então, o maior problema do seu cachorrinho é a alimentação. Primeiro que ele não consegue pegar a tetinha da mãe dele. Por quê? Porque ele não consegue pegar pressão e sucção, para fazer a sucção do leite. Porque ele tem esse vão no céu da boca e quando ele puxa, ele não consegue puxar. Então você vai precisar dar para ele o leitinho com uma mamadeira específica para cachorro. No caso, você precisa verificar qual a melhor maneira que o seu cachorrinho vai se adaptar. Você pode dar esse leite, então, por exemplo, com a mamadeira. Eu dava para Tibi o leite com uma mamadeira que o biquinho era bem fininho e bem comprido. E eu percebia, eu conseguia observar que esse biquinho conseguia chegar próximo da gargantinha dela, bem próximo da garganta. Então, quando ela fazia a sucçãozinha, e o biquinho também é bem molinho, então se ela apertar, o leite consegue sair, que é diferente do bico da mãe, que ela precisa pôr mais força para conseguir sugar. Então, conforme ela tomava, já ia direto para a gargantinha dela e ela conseguia engolir. Diferentemente de se você pegar um biquinho de mamadeira curto, que aí você coloca na boquinha do filhote, e aí se ele chegar só até metade da boquinha dele e a fenda palatina for do meio para trás, ou então se for no primeiro palato e no segundo, ou seja, o céu da boca inteirinho aberto, ele vai acabar aspirando o leite de qualquer forma. Então, você precisa certificar de que o biquinho da mamadeira chega até o fundinho da boca dele, quase encostando ali na garganta, para que quando ele puxar o leitinho, isso vai direto lá pro estômago dele. Alguns cães também se adaptam melhor tomando leite de seringa. No começo, nos primeiros dias, eu dei leite de seringa, com seringa também para Tibi, porque ela era muito pequenininha. Então, aquela seringuinha de insulina, que é bem fininha, você vai colocar também sempre lá no fundinho da gargantinha e vai colocando de gotinha em gotinha para o cachorrinho engolir. Tenha bastante cuidado, não vai soltar um jato muito forte de leite, senão seu cachorrinho vai engasgar, ou então você acaba até provocando essa pneumonia aspirativa que você fez muito rápido. Então você vai ver aí como é que o seu cachorrinho se adapta melhor. Se é com uma seringuinha, ou então se é com a mamadeira específica para cachorrinho, que tenha um bico mais longo. Alguns casos também o veterinário indica que se coloque uma sonda. Isso é ótimo, isso é muito bom, porque daí você insere uma canulazinha, um caninho pela boca do cachorro e ele desce direto pro estômago. Então, nesse caso, facilita, porque todo o leite que você mandar para o cachorro
vai direto pro estômago e isso certifica que o seu cachorrinho vai ficar bem alimentado. Alguns casos, o cachorrinho fica diretamente com a sonda, às vezes passada pelo narizinho, e aí ele fica direto com essa sondinha, e aí de hora em hora você vai lá e injeta com uma seringuinha. E aí, tudo bem, facilita esse processo, você não tem que ficar toda hora passando essa sonda. Em alguns casos, o veterinário pede para na hora da alimentação passar essa sonda. E aí que tá o perigo também. Você precisa aprender direitinho com o veterinário como é que se faz para passar essa sonda, para não passar de forma errada. E aí também o cachorro acabar aspirando o leite na hora que você for dar para ele. Uma outra coisa também que é muito importante, gente, é você manter esse cachorro sempre bem alimentado. Porque quando ele começa a ingerir o leite, como ele tem esse buraquinho no céu da boca, muitas vezes, na maioria das vezes, não entra todo o leite que você tá ali dando para ele. E às vezes também você tá com pressa e quer aquele mame rápido, às vezes você acaba dando um pouquinho mais rápido para ele e você vai perceber que começa a sair leite, né? Que acaba indo um pouquinho ali para a cavidade nasal e aqui nos cantinhos do narizinho dele começa a ficar branquinho, que é o leite saindo. Então, né, metade daquilo que você deu, então você ia dar uma mamadeirinha cheia para ele, metade daquilo foi embora. E nesses casos de cachorro que tem fenda palatina, você precisa alimentar o seu cachorrinho mais vezes ao dia. Vocês já observaram que numa ninhada os cachorrinhos ficam o tempo inteiro mamando? De hora em hora eles procuram a mãe e estão sempre mamando? Então você precisa fazer isso com o seu filhote também. Como ele não vai conseguir pegar ali o peitinho da mãe dele para mamar, você vai ter que fazer esse papel de mãe para ele, né? Inclusive dar leite para o filhote e fazer a limpeza, porque os cachorrinhos, os filhotinhos, não conseguem fazer, eles não fazem xixi e cocô sozinhos, eles precisam de estímulo. Vocês já viram uma mamãe cuidando dos seus filhotinhos na limpeza, né? Elas também comem o xixi e o cocô que eles fazem, elas estimulam eles a fazer o xixi e o cocô. De que forma? Sempre lambendo a barriguinha deles até eles conseguirem fazer. Você vai ter que fazer esse papel também. Só que você vai lamber o seu cachorro, você não vai lamber o seu cachorro, né, gente? Vocês vão molhar um algodãozinho com água morna, não vai colocar água gelada no seu filhote e vai passar no sentido da barriguinha de cima para baixo, na barriguinha desse filhote, até ele conseguir fazer o xixi e o cocô. Então, e aí, gente, voltando, você vai dar leite para o seu filhote a cada 1h30. Você vai dar menos quantidade e mais vezes durante o dia. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você não quer que seu cachorrinho sobreviva? Então, você vai precisar se dispor de mais tempo para cuidar dele. Inclusive, essa alimentação precisa ser feita durante toda a madrugada. Sim, durante toda a madrugada. Por quê? Os cães, os filhotinhos, se ficarem muito tempo sem se alimentar, eles ficam hipoglicêmicos. E aí dá ruim. Então você precisa alimentar o seu cachorro durante toda a madrugada. Eu tive que parar de trabalhar para cuidar da Tibi, porque ela tinha essa condição, ela tinha fenda palatina e ela precisava de cuidados. Eu não tô falando para você, olha, você tem que parar de trabalhar para cuidar do seu filhote. Algumas pessoas me falam e acham um absurdo. Nossa, Joyce, mas você parou de trabalhar para cuidar do cachorro? Sim, gente, eu parei para cuidar da Tibi porque a Tibi era muito importante para mim, né? E é até meio difícil ainda falar sobre ela. E aí vai depender muito da sua prioridade. A sua prioridade é salvar o seu filhote ou então você não tem tempo e você prefere não se dispor desse tempo todo para cuidar desse filhote. Então isso é uma opção sua, né? Eu tô falando aqui para você como é que você tem que cuidar de um filhote que tem fenda palatina. Você que quer que o seu cachorrinho sobreviva, então assim, eu tô dando aqui essas dicas, né, de como foi que eu consegui salvar a minha raça. É claro que, Joyce, mas eu vou parar de trabalhar, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho conta para pagar. Eu sempre tive uma rede de apoio
muito boa, que sempre me apoiou muito. E essas pessoas me apoiaram na minha decisão e disseram para mim que eu poderia contar com o que fosse preciso. Então foi por isso que eu também consegui manter essa minha decisão. Algumas pessoas já entraram em contato comigo para falar que os seus filhotes nasceram com fenda palatina e essas pessoas, né, não sabiam que precisava alimentar o filhote durante a madrugada. Quando eu falei, olha, você precisa fazer isso também durante a madrugada, depois elas perceberam que o cachorro começou a ficar mais fortinho, começou a ficar mais espertinho. Alguns realmente não sobreviveram porque tiveram uma pneumonia e não aguentaram, ou porque eles já estavam numa situação de muita fraqueza, eles já estavam bem fraquinhos e aí não aguentaram. Mas alguns sim sobreviveram. Essas pessoas tiveram o cuidado certinho com o cachorro, conseguiram fazer cirurgia nele. E aí o cachorro conseguiu sobreviver. Igual a Tibi, gente, que eu consegui manter ela viva durante 2 meses, que era o tempo mínimo que ela precisava para poder fazer a cirurgia, porque o filhote é um pouquinho tão pequenininha, né? Não tem nada desenvolvido ainda. Então, antes desse tempo, é muito difícil fazer uma cirurgia neles. Então, precisa esperar até os 2 meses. Essas foram as dicas que eu dou para você que tem um filhote com fenda palatina. Mantenha ele sempre muito bem alimentado, porque tudo o que você oferece para ele, todo o leite que você oferece para o seu cachorrinho, metade sai justamente porque ele tem ali uma abertura, né, no palato e acaba saindo mesmo pelo narizinho. Isso é super comum, ou acaba saindo, ou ele acaba ingerindo de forma errada e aí vai parar no pulmãozinho e ele acaba tendo pneumonia respirativa, que também é bem preocupante. Então você precisa ficar muito atento aos sinais do seu cachorro. Aprenda a ler os sinais do seu filhote. Se você percebeu que ele tá muito quietinho, se ele tá mais molinho do que o normal, corre para o veterinário e pede para examinar ele para ver se ele não está com pneumonia respirativa. Se ele tiver, vai ter que entrar com medicamento, com antibiótico urgente para conseguir eliminar todo esse leite do pulmãozinho dele e ele melhorar. Gente, esse foi o vídeo de hoje e me contem aqui se vocês têm um filhotinho que nasceu com fenda palatina, você conseguiu salvar o seu cachorrinho, né? Você conseguiu cuidar dele até ele conseguir fazer uma cirurgia, como que foi esse processo todo para você? Me conta aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você essas dicas, curta, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que tem um cachorrinho com essas condições, tá? Aproveita e se inscreve aqui no canal, gente. Me ajuda a crescer esse canal, gente. Assim eu vou poder sempre trazer mais informações sobre o mundo canino, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!